Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas manutenções importantes agora no final do verão e no início de outono, sobretudo a adubação. A adubação neste final de verão é muito importante, assim como todas as outras, porque precisamos aproveitar tudo de cada estação do ano. Agora, por que essa adubação de final de verão é importante? Porque a planta, neste outono aqui no Brasil, as plantas ainda têm um certo desenvolvimento durante esse início de outono. Para quê? Para começar a se estacionar. Muitas das plantas vão se estacionar durante o inverno. E as plantas que estão saudáveis vão atravessar esse inverno mais bonitas, não vai haver perca de galhos, as plantas que vão frutificar na primavera vão ter um auge maior de floração, vão ter um auge maior de brotação, as plantas que vão precisar de brotação. Então por isso é importante elas estarem preparadas para o inverno. E é neste final de verão, início de outono, que fazemos essa preparação. Por exemplo, animais que hibernam. O que eles fazem? Eles consomem alimento, né? Consomem alimento, ursos, por exemplo, né? Consomem muito alimento para quê? Hibernar, para passar esse período onde vai ser escasso a alimentação deles. As plantas também é assim, elas precisam consumir bastante energia e estarem plenas de saúde para atravessar o inverno. Mas aqui no Brasil, em regiões diferentes, né, as plantas reagem diferente também. Como por exemplo, no Rio Grande do Sul é um local do país onde as estações são um pouco mais definidas. Aqui em Minas Gerais, onde eu estou, por exemplo, nem todas as plantas param o seu crescimento, mas algumas param. Como por exemplo o humus, né? É uma planta que para totalmente o seu crescimento durante o inverno aqui na minha região. Ele não caduca, ele não perde as suas folhas totalmente, mas ele para de crescer. E se ela estiver debilitada, atravessando este caminho onde ela vai parar de crescer, pode haver perca de galhos, e quando ela vier a rebrotar na primavera, vai precisar de recuperação ao invés de uma brotação mais interessante. Funciona mais ou menos nesse sentido. Nossa, parece que passou um avião aqui agora. Mas o que nós temos que levar em consideração também nessa adubação que nós vamos fazer? Nós temos a adubação de evolução, que é a adubação que nós vamos fazer nesta planta, e a adubação de manutenção, que é a adubação que nós fazemos nas nossas plantas que já estão em vaso, ok? Presta atenção, que existem esses dois tipos de adubação na arte do bonsai. A adubação de evolução, a adubação de manutenção. Existem outros tipos também de adubação, como adubação de correção, quando a planta está com deficiência de algum nutriente, também é um tipo de adubação que fazemos, mas isso fica para outro vídeo, ou então você pode vir também participar da nossa escola de bonsai, porque lá nós temos a nossa grade de vídeos sobre adubação, um tipo em cada caso. Beleza pura? Vamos fazer a adubação nesse Pithecolobium e naquele humus ali, que eu vou falar mais com vocês sobre essa questão da adubação nessa época. Quando fazemos uma adubação de evolução, é uma adubação mais concentrada para que a planta possa crescer. Então damos a ela uma carga de adubo para que ela possa se desenvolver. E é o caso desse Pithecolobium aqui, que vai parar o seu crescimento também logo após o outono. Então eu quero aproveitar mais esse restante, né, de tempo que essa planta vai crescer para ganhar mais galhos, ganhar mais estrutura. Sabe a pressa que todo bonsaísta tem em poder ter o seu bonsai mais rápido possível? A pressa pode consistir nisso. Né? A pressa não está nas intervenções, mas fazer as intervenções de maneira correta. Eu estou tirando aqui, ó, um pouco desse substrato superficial, fazendo uma escarificação nesse substrato superficial dessa planta para dar essa adubação. A adubação também não consiste simplesmente em colocar o adubo aqui. A maneira, a forma que nós colocamos o adubo na nossa planta vai mudar muito
a forma em que a planta vai consumir este adubo também. A forma de colocar o adubo na planta muda muito, tá? Não tão simplesmente, fui lá e coloquei o adubo no meu vaso. Não é bem assim. Nós precisamos colocar o adubo de forma que ele vai ser consumido adequadamente com a planta, senão nós vamos estar jogando adubo fora. Tirei aqui meu substrato superficial, vou estar colocando uma, 2, 3 colheres de sopa de osmocote. Nessa planta aqui, um vaso de aproximadamente 5 litros, né? E vou estar complementando também essa adubação com o bocashi BSM, ok? E vou estar colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres de sopa de bocashi BSM para minha adubação de evolução. Vou dar mais uma pequena escarificada aqui, ó. A minha planta está ótima de raízes aqui na flor do substrato, porque isso é por causa da adubação que tem sido feita também. Quem aí estiver interessado em adquirir o bocashi BSM, aproveita, é só entrar em contato comigo, contato sempre na descrição. Agora eu vou estar cobrindo esse adubo aqui, ó. Essa forma de colocar adubo na planta faz com que a planta tenha um aproveitamento maior deste adubo. Eu vou estar protegendo o osmocote, eu vou estar protegendo o bocashi, vou evitar mau cheiro, vou evitar também larvas, né, na superfície aqui do meu substrato. E a decomposição desse adubo vai ser feita de maneira correta para que a planta possa se alimentar com ele. Diogo, o osmocote não vai matar os micro-organismos do bocashi? Não vai matar. Temos vídeos aí explicando sobre isso em nosso canal. Essa é a melhor forma de fazer adubação, galera. Tem outras coisas também que podemos complementar, como por exemplo, colocar palha seca aqui na superfície do substrato, mas isso fica para uma outra aula. Fizemos aqui a nossa adubação de evolução. Agora nós vamos fazer a nossa adubação de manutenção, que nós vamos apenas manter a nossa planta, né? Eu posso até fazer uma podinha, ó, nessas ponteirinhas que estão aqui despontadas. Não é assim não está necessitando tanto de poda, mas só para ela ficar mais bonitinha para o vídeo. Minha planta está em um vaso pequeno, eu não quero essas folhas maiores do que já estão, eu quero só manter, né? E até diminuir o tamanho das folhas. Vou estar tirando o meu substrato superficial da minha planta. Apenas virei a minha planta aqui e tirei esse substrato superficial. Essa já é uma maneira estratégica, né, que eu trato as minhas plantas aqui. É uma forma onde eu tenho para que o adubo esteja sempre colocado de maneira correta e a planta se alimente de maneira correta. Plantas próximas, né, plantas que nós estamos cuidando com proximidade, que é o caso deste humus aqui, são plantas que dá para fazer assim e é ótimo. Uma pequena escarificação na superfície do substrato aqui também, ó, vai ajudar na oxigenação do substrato e na mistura também do adubo que nós vamos colocar aqui. Essa planta, se eu quiser, eu posso estar utilizando somente o bocashi BSM em pequena quantidade. Não é porque é adubo orgânico também que a gente pode colocar adubo à vontade, porque se eu colocar adubo aqui exageradamente, eu vou ter um crescimento exagerado da minha planta. E não é o que eu quero, porque eu tenho uma estrutura a ser mantida na minha planta, ok? Eu vou estar colocando aqui, ó, apenas uma colher de chá, tá? Não é colher de sopa, uma colher de chá de bocashi BSM. Isso vem de encontro ao tamanho do vaso também, tá? Porque esse vaso é bem pequeno. E eu vou estar colocando apenas algumas bolinhas de osmocote, ó. Apenas algumas bolinhas. Uma pinça de 3 dedos, tá? O que é a pinça de 3 dedos? Eu venho aqui, ó, com 3 dedos, o que saiu na minha mão aqui, com esses 3 dedos, é o que eu vou estar colocando na minha planta. E só isso. E o que eu vou estar fazendo agora? Vou estar novamente cobrindo aqui o meu substrato e o meu adubo. Para quê?
para que o meu adubo fique protegido e a planta aproveite o máximo, tá? A intenção aqui é que a planta aproveite o máximo do adubo. E eis aqui feita uma adubação de manutenção nas minhas plantas. Uma adubação feita de forma adequada, ela está ligada à frequência de adubação, tá? Nem tanto está ligada na quantidade, porque, por exemplo, plantas envasadas vai ser uma quantidade menor para manter a planta sadia, manter a planta florescendo com o tamanho de folhas e tamanho de entrenós propícios ao tamanho do bonsai que foi feito, né? Uma planta que está em evolução, a adubação vai ser para fazer com que essa planta cresça. Mas haverá horas também em que essa adubação será um pouco menor. Por quê? Para que os entrenós fiquem um pouco menores e a gente consiga alcançar proporções nas plantas. Mas o grande recado que eu quero dar para vocês aqui, neste vídeo de hoje, é não esquecer de adubar as suas plantas neste finalzinho de verão, começo de outono, para que elas possam atravessar sadias o inverno que vai vir logo após o outono. Nós temos quantos meses de outono? 4 meses de outono, então a planta vai ter aí esses 4 meses para poder armazenar energia, crescer o quanto for preciso, conforme nós tivemos o nosso vídeo anterior aí, onde eu falei sobre a última poda. Lembram da última poda? A última poda, onde a planta ainda vai crescer mais um pouco. Tudo isso vem de encontro à formação de um bonsai. E deixo claro aqui a diferença entre uma planta envasada e uma planta que está em manutenção. E nós temos também as nossas plantas, né, que não estão em evolução, né, ou seja, já alcançaram uma certa forma, mas também vão receber adubo, ok? Todas as plantas precisam estarem adubadas neste outono. Essa aqui é uma caliandra da nossa série Caliandra a partir de semente. Ela é uma planta que ainda não recebeu adubo, por quê? Recebeu um transplante recentemente. Então quer dizer que daqui uns 30 dias ela vai receber adubo sim, mesmo que já estamos aí um pouco avançados no outono. Porque, galera, no inverno, quando chegar o inverno, muitas das plantas já não consomem tanta energia. Então, adubarmos essas plantas nessa época, primeiro que nós vamos estar jogando adubo fora, e segundo que dependendo do adubo que nós estivermos utilizando ali, pode até fermentar de maneira errada no substrato e fazer mal para a planta. Parece complexo, mas não é. É simplesmente aproveitarmos cada estação do ano. Ficou alguma dúvida sobre essa questão de adubação? Você pode deixar aí nos comentários. Deixo novamente o convite para você participar da nossa escola de bonsai online, onde você vai ter acesso a todas as formas de se fazer um bonsai, ok? E importante também, entrou para a escola, fez a matrícula, você tem 15 dias de garantia. Durante 15 dias você pode consumir todo o conteúdo. Se você não gostou, viu que não adiantou de nada, você pode pedir o seu dinheiro de volta e o seu dinheiro é 100% devolvido, você aí acionando a garantia de 15 dias. Beleza pura? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.